Tá certo, então. E na orelha da bola, nós continuamos com o esporte. Agora vamos falar do esporte amador. Mas o esporte amador com muita vitalidade, com muita persistência e resistência. Eu falo com o professor Bento Trindade Júnior. Professor Bento, primeiramente é uma honra, porque o professor Bento tive o prazer de ser atleta do professor Bento. O professor Bento foi um dos grandes atletas de voleibol, não de Porto União, muito menos de Nova Vitória, mas sim integrante de seleções do voleibol do estado do Paraná. E também um dos grandes jogadores de basquetebol. Mas também não é de basquetebol, não é de voleibol que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar o que aconteceu recente, nesse último final de semana passado, na capital Florianópolis. Tivemos o Ironman. Professor Bento foi participar. Nos conta, professor. Primeiramente, é um grande prazer. Parabéns por ter nos representado. E eu diria o seguinte, eu guardando minhas proporções, com absoluta certeza, não seria capaz de fazer esse Ironman, não. Professor Bento, muito boa tarde. Muito obrigado por aceitar o convite para participar da programação da nossa Orelha da Bola, aqui na TV Uniguaçu. Mas nos conta, como é esse Ironman? Boa tarde, Ivan. Obrigado pelo convite. Prazer todo nosso de estar aqui com vocês, de passar algumas informações para vocês. Ironman, né, é um triatlon, né, o triatlo mais difícil do mundo. Eu digo que é o triatlo mais difícil do mundo porque é o único esporte, é o triatlo que na sequência tem essas distâncias de 3.800 metros de natação, seguido de 180 quilômetros de bicicleta, seguido de uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros. Tudo em um dia só, professor Bento? Tudo na hora só. Inicia então às 7 horas, a largada das 7 horas da manhã. Você tem 17 horas o tempo limite para terminar a prova, que seria no caso as 24 horas, né, do dia. E você tem um tempo limite para cada modalidade. Por exemplo, você não pode exceder 2 horas e meia de natação, senão você é desclassificado. Você não pode exceder 10 horas entre a natação e o ciclismo, senão você é desclassificado. Então tem um período assim de corte. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, fazer uma prova boa. O mar estava um pouquinho difícil, né? Às 7 horas da manhã estava um pouco gelado, mas né, com roupa de borracha, roupa apropriada e com cuidado, porque, Ivan, são 2.000 atletas, né? E é uma largada só. Eles não é largado em ondas, como fazem, digamos, na Europa, sabe? Eles fazem largada assim, em ondas. Vai 100, vai mais 100... E aqui o Ironman é uma largada só e você então tem que ter todo o cuidado. Então a elite profissional larga na frente, você não vai pegar eles nunca mesmo, né, porque os caras só fazem isso mesmo. Aí você deixa um espaço para você cuidar, porque alguém pode te dar com o pé no óculos, né, te cortar, te bater, né, te puxar o pé sem querer. Inclusive eu na natação, você tem um chip eletrônico que marca as suas passagens, nos retornos, tanto da natação, quanto do ciclismo, quanto da corrida. E na primeira perna, né, que você faz 2.180 metros, sai na praia, tem um posto de hidratação que você toma uma água, cai na água novamente e faz o restante dos 1.800 metros, né, para então terminar a parte da natação. Essa parte da natação termina na entrada do Clube 12, que é a sede, né, que é da transição. E a partir dali você vai, troca de roupa, faz toda a transição, coloca capacete, óculos, sapatilha, pega a bike e vai para a estrada. Descansa na bicicleta. Não tem descanso, você vai. 180 quilômetros de bicicleta. Isso. Em Florianópolis, como é em Jurerê a prova, você sai de Jurerê, vai para o centro da cidade, vai até o aeroporto, completa lá no aeroporto 45 quilômetros, aí retorna até Jurerê novamente e volta novamente. São 2 vezes 90 quilômetros. Aí terminando, né, você volta, vai para a transição, tira capacete, tira tal, coloca, né, um calção, coloca o tênis, põe um boné e vai para a corrida, daí 42 quilômetros, né? Aí vai para uma praia de Canasvieiras, faz 10 quilômetros, volta, retorna, vai para Daniela, enfim, você fica passeando ali 42 quilômetros. Agora, eu digo o seguinte, professor Bento, o senhor havia já comentado referente a essa prova que o senhor ia realizar,
Eu domingo, quando eu ainda acordei, né? Não tão cedo no início da prova, mas quando eu acordei o tempo estava um pouco fechado, frio. De imediato eu lembrei, professor, um clima assim prejudica com certeza. Prejudica. E assim, nós tivemos durante a semana, eu fui na quarta-feira já, né? Porque o Jurerê, Florianópolis, fica a cidade do Ironman. É uma maravilha, você tem 2.000 atletas, todos, então, estão correndo pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite. Um corre, outro toca bike, outro está nadando, sabe? Então, só que daí virou o tempo, mesmo em Florianópolis, você sabe que tem um vento lá danado, né? Vento do litoral, gelado aquele vento, e o mar virou e nós ficamos rezando porque que o tempo realmente melhorasse. Ficamos vendo a questão meteorológica. Sábado melhorou o tempo, um sol maravilhoso. Se poxa, se domingo fizer isso, tá bom. Realmente, domingo, de madrugada, assim, abriu a partir das 6h30, começou a levantar, chegar o sol. Quando eu terminei a natação, já tinha um sol, mas a água estava gelada, a corrente estava terrivelmente forte. E além de tudo, tem um canal que passa em Jurerê lá, que nesse canal começou a me arder o braço e eu não sabia o que era, achei que era frio, mas na verdade era água viva, tinha muita água viva, sabe? Então o pessoal, todo mundo saiu lá meio queimadinho um pouquinho, acontece isso também. E você, no mar, a natação no mar, você depende de uma orientação. É difícil, nadar na piscina você vê ali assim, embaixo, ali o preto, você vai nadando na raia, tudo bem. E no mar, mesmo ele calmo, né, você não consegue. Então a boia, se imagina, você tem 970 metros para nadar, você não consegue praticamente enxergar a hora que você entra na água. Então você tem que ir, né, se baseando em quem está do teu lado, né, ou na frente. Então você nada tipo Tarzan, que eles falam, que você vai nadando e vai respirando, né? Só que esse nado faz o quê? Que a gravidade, né, faz você tem que abaixa a perna, então você cansa mais esse braço, né? E assim vai. E eu falei, porque quando eu estava chegando, tinha alguém que estava puxando aquela boia. Não era possível, porque eu olhava, a boia estava ali, eu nadava, dava 10 braçadas, chegava a boia, estava lá. Então, brincadeira, mas assim, é difícil, assim, sabe? Mas a gente conseguiu superar toda no ciclismo também, né, e na corrida. E digo que tudo isso depende, é uma logística enorme, porque depende a partir do momento, já começa assim a parte psicológica no dia que abre a inscrição. Que 2 anos anteriores eu tentei fazer a inscrição e não consegui. Porque abre, digamos, às 11 horas da manhã do dia tal, inscrições para o meio. Você entra no site, fica lá, é muita gente. São 36 países representados estavam lá. Na minha categoria, de 22, 32, tinham... 70% eram estrangeiros, o restante brasileiros, canadenses, americanos, chilenos, argentinos, australianos, porque o que é uma prova que ela dá, né, conforme a tua classificação, a vaga para você disputar o Mundial do triatlo, do Ironman no Havaí, em Kona, no Havaí, no mês de outubro. Então os primeiros, são poucas vagas, né? Na minha categoria, por exemplo, tinha uma vaga, só para o primeiro colocado. Então, assim, tem que ser fera mesmo para chegar lá e conseguir um tempo bom para você ir disputar o Mundial. Eu quero esclarecer, assim, que eu comecei no triatlon com um convite de uma pessoa que já não está mais aqui, que todo mundo conhece, que é o Adir Bushman, nosso amigo Dico, que hoje está com 85 anos, ainda faz o seu triatlon, me convidou um dia para dizer, olha, vamos lá para Santos fazer um triatlon, um short triatlon lá e tal. Eu estava lá na piscina do Clube Aliança. Você está louco, fazer isso aqui, não consigo andar 500 metros. Não, vai, você consegue e tal. E aí, eu tomei dessa cachaça. E eu comparo o triatlo com uma cachaça. Porque a cachaça ela é ruim de tomar. Ela arde, né? E depois você tem uma ressaca danada. E o triatlo é isso, você sofre para treinar. Você sofre demais no treino, para você conseguir aquilo que você quer na competição. E no dia da competição, você sofre mais ainda. E daí o que é incrível, quando termina a competição, você quando é que é a próxima prova? Sabe? Sofri de novo. Então assim, eu digo que todo triatleta é masoquista, né? Mas o cara que faz e termina um Ironman, ele é muito mais. Até eu perguntaria, quanto tempo de preparo para que isso... Exatamente. Então, em maio do ano passado, eu consegui a minha inscrição. E eu fiz escondido um ano antes. Um ano antes. A inscrição para o Ironman do ano que vem começa agora no dia 5 de junho, às 11 horas da manhã. Eu não vou me inscrever nessa porque o ano que vem eu quero descansar um pouco. Porque se simplesmente você abdica e a tua família abdica, você fica chato.
Porque a partir do momento que você vai começar a fazer o treinamento, eu mesmo prescrevi o meu treinamento, sabe? Eu fiz questão de provar que eu não preciso de uma assessoria para treinamento. Assessoria nutricional precisei, claro, né? Você precisa de toda uma estrutura que envolve para você realmente chegar lá bem, terminar bem a prova. A minha intenção era terminar a prova, conseguir terminar uma prova. Tempo não me interessava, eu queria chegar no tempo limite, mas queria terminar a prova, que era um sonho meu, e principalmente quando eu descobri, porque eu fiz inscrição escondido, e o Juliano, meu filho mais velho, fez escondido também. Exatamente isso. E aí, ele disse, pai, vou fazer assim, então vou te fazer uma surpresa. Eu também vou fazer, mas como o senhor fez, fiz. E agora? Disse, agora vamos, né? Vamos pra guerra. Ele em São Paulo treinando com a assessoria deles lá e tal, né? Porque São Paulo é uma coisa diferente, você tem que levantar 4 horas da manhã para ir para a USP treinar, tudo é complicado, né? E aqui você sai de casa pedalando, lá não. Aí eu prescrevi o meu treinamento, fiz bem homeopático, fui gradativo. E assim, você não pode já de cara e tocar o treinamento no máximo, porque vai chegar julho, agosto, setembro, você não aguenta mais. De bicicleta, você não aguenta mais correr nada. Você tem que fazer devagar. Então eu fui devagar até novembro, dezembro, final de ano, tal. E janeiro, aí eu retomei com vontade. Fevereiro foi para a guerra. Fevereiro, março, abril, 90 dias e maio, né, 90 dias assim de treinamento fortíssimo, de 5 vezes de natação por semana, fazendo um total de 15 km de natação por semana. Eu fazia 300 km de ciclismo por semana, né? Eu corria 80 km a pé por semana. Então, assim, um treinamento, sabe, forte mesmo. Claro, gradativo. Fazia a natação ao meio-dia, né? Das 11h30 até 1h, por aí, né? Fazia com tiros, fazia o treinamento com palmar, técnica e tal, porque a minha natação é ruim. Então, eu tinha que melhorar a minha natação, mas principalmente você tem que fazer o teu psicológico, né? Ver se você conseguia nadar os 3.800. Então eu fiz várias vezes isso aí. Inclusive os caras, quem quer ser louco, tá com uma roupa de borracha nadando no Aliança? Era eu. Eu mesmo ia nadar lá, né? Mas eu nadava na piscina, agora, de fora, naquela piscina lá, tem uns 15 metros, 12 metros, nadava ali fora, na água gelada, sabe? Então eu nadava ali. Eu ia para a piscina, nadava 2.000 metros, saía da piscina, ficava correndo em volta da piscina, entrava na água. Quer dizer, eu fiz um treinamento realmente do que ia acontecer. Aí no ciclismo, você sabe que a nossa geografia aqui, a altimetria é muito grande. Então você vai pedalar aqui para Cruz Machado, você sabe quantas serras você vai subir. Você vai para Matos Costa, né? Meu Deus do céu, você não para de subir. Vai, né? Subida de 1.500 metros, mais 1.000 metros. Mas tudo isso aí, além do volume que me deu, me ajudou lá na hora do ciclo. Porque em Florianópolis, ela tem subidas, mas 80% é plano. Então, conseguia assim pedalar tranquilo. E na corrida, que é o meu melhor a corrida, né, eu consegui desempenhar bem, apesar de pegar uma chuva enorme a partir das 6 horas da tarde. Então eu fiz 30 km com chuva, sabe? E daí você sai para fora na BR assim, aquilo é uma escuridão, é só o pessoal correndo, indo e voltando, né? Fui no 18º quilômetro, o 28º quilômetro, deu o 38º quilômetro, para então chegar no pórtico ali nos 42 quilômetros. Duas coisas. Primeiro, professor Bento, eu tinha uma Monarch, aquelas de abrir a metade e guardava. Essa não dava para participar num Ironman, né? Bicicleta tem que ser uma bicicleta diferenciada. Preparado. Então, inclusive, quando eu fiz a inscrição, eu tenho uma bicicleta alumínio, né? E nossa, hoje ninguém mais usa alumínio, pra você saber. Eu sabia. Aí mas como é que você vai fazer, pai? Vai fazer com uma bicicleta assim? Aí o que aconteceu? Eu tenho 5 filhos, né? Tenho 4 meninos e a menina. E eu agradeço a eles, porque eles fizeram uma vaquinha e compraram uma bicicleta para mim de fibra de carbono. É um touro, não é uma vaquinha. Na verdade, eles fizeram uma nave, né? E ali, assim, enfim, eu fui ganhando. Eu ganhei a roupa de borracha, ganhei... Não, que bom, né? Assim, então eles investiram. Até porque, que quando eles foram embora, o Juliano foi embora, ele levou minha bicicleta, levou todo o meu material de triatlo e não me devolveu. Então agora, né, me ajude. Assim, mas eles investiram, toda a família... O que eu te falei de família, né? A família, ela está junto com você. Então, a partir do momento que eu, Juliano e a família soube que... Então, todo mundo investiu. Tanto que foram todos para Florianópolis. Menos minha filha, que não podia ir por causa da Rafaela, minha neta, porque não queria levar e correr para lá e para cá, e à noite ainda, né? E teria que voltar já no domingo para trabalhar. Então, foram os meninos, né? Tive o menino Rodrigo, que também é triatleta, na época fazia triatlo antes do Juliano. Filmou a prova inteira.
tirou fotografia, então ela corria para ver o Juliano chegar, corria para ver o pai passar, né? E todo mundo preocupado, onde é que estava o pai? Onde é que estava o pai? Né? O problema era comigo, né? O pai, né? E aí o Juliano, o pai, onde é que está o pai? O seu pai já passou. Né? Então, e assim, aconteceu algo maravilhoso quando o pessoal descobriu que era pai e filho que estava fazendo a prova. Porque assim, sabe, houve um envolvimento maior das pessoas que nem me conheciam, né? E chegavam e me abraçavam e diziam, vamos lá, vai lá que você consegue e tal, né? Então assim, te dá uma força enorme. Quero dizer assim, que o povo de Florianópolis, os staffs, as pessoas que estavam voluntariamente trabalhando, cara, às 10 horas da noite, lá no meio daquele asfalto lá, o cara vibrando com você, sabe? Todos os postos de atuação, sabe? O pessoal vinha e abraçava, ó, é água, é eletrólito, é sopa. Depois das 6 horas, sopinha quente. Mas não tinha dúvida, eu passava sopa e pão, e ia comendo sopinha e pão. Porque tudo isso existe um planejamento, né? Então, agradecer a minha nutricionista que foi triatleta, é de Curitiba, Ana Paula Pergoraro. Ela prescreveu exatamente o que eu precisava. Hidratar antes da prova, né? O que eu tinha para fazer para tomar para hidratar antes da prova, está preparado, porque se você sentir sede, você está ferrado, porque aí, sentiu sede, você está desidratado. Então eu prefiro assim, ó, se para fazer um pipi, né, mas não vai parar, não vai quebrar. Então era esse, tanto que no ciclismo o tempo foi enorme, porque eu parei várias vezes, né, para fazer um pipi. Mas não tem problema, o meu negócio era terminar a prova. E assim, por exemplo, você sai, você tem que cuidar que cada meia hora você tem que puxar um gel de carboidrato e pôr e jogar uma água, né? Cada 1 hora uma cápsula de sal. Eu nem sabia que existia isso aqui. Cápsula de sal porque você elimina muito sódio. E se você acabar com o teu sal, né, você começa a te dar cãibra, te dar problemas, né? E você não vai terminar a prova, você vai quebrar. Assim, eu terminei a prova inteira, sem nada de dor, inteirão, sabe, feliz, alegre, emocionado. Aí você vai lá, o pessoal já te leva da organização, já te leva, coloca, assim, uma organização perfeita, né? Leva você faz massagem, coloco lá os fisioterapeutas e médicos, né? Vários, assim, digo, dezenas, desculpe, de médicos e fisioterapeutas ali, fazendo onde é que dói mais, na verdade, né? Porque dói tudo, né? Está sentindo alguma coisa? Eu disse, olha, eu não sinto nada. Não sinto minha perna, não sinto meu braço, não sinto nada. Mas assim, então perfeita, a nutricionista foi perfeita no que ela fiz, o que ela mandou, né? A parte da alimentação. E assim, eu quero na verdade agradecer a minha família, a minha equipe de trabalho, a força que a equipe de trabalho da Secretaria de Educação me deu, né? Os alunos me desejando, mandando vídeo, me desejando boa sorte. Então toda uma energia que você sente, porque chega numa hora do ciclismo que eu queria jogar aquela bicicleta, dar um pontapé nela e ir embora, não aparecer nunca mais, porque te dá um desespero, te bate um desânimo, sabe? E não, você pensa que está lá, que você está representando de uma certa forma a tua cidade, o teu município, né? Então, senão eu vou chegar, eu vou terminar e vou lá, e tem todo o pessoal me esperando, tá? Estão esperando o que vai acontecer com o pai, né? Aquela história do pai. Eles falam, não se preocupa, Juliano, um rapaz falou para o Juliano, não se preocupa, os velhos são assim mesmo. Me chamou de velho, fiquei bravo. Não, são assim mesmo. Eles se perdem, mas alguém acha e traz para cá, não se preocupa com isso. Achei engraçado isso aí. Mas assim, foi emocionante. Eu posso falar o nome de alguém aqui? Com certeza, com certeza. Professor nosso aí, colega, o Rabelo. Né? O Rabelo, na academia dele. Ele é aqui da Uniguaçu, por sinal. Exatamente. E é fisioterapeuta também, né? Ele me deu uma força enorme na academia desde o ano passado. Eu estou lá com ele, né? Ele investiu na parte que eu precisava de muscular, né? De musculação. Fez eu fazer a aula de spinning que eu não queria fazer. Foi uma maravilha, me ajudou muito. Eu agradeço a professora de spinning também que estava lá, né? Que me ajudou. O professor que trabalha com ele lá, que é o Israel. Eles assim, se dedicaram também, então a vitória também é deles, né? Eu quero assim de uma forma especial agradecer ao Rabelo, porque o Rabelo, se olha, Rabelão, um beijo grande para você. Academia Boa Forma. Boa Forma. Sabe, um profissionalismo enorme, dedicado para que eu conseguisse terminar bem essa prova. E a medalha, premiação? Pois é, a premiação na verdade, assim, isso aqui, essa medalha, eu vou colocar num quadro, isso aqui tem, junto com a minha ficha de inscrição, com o meu número, porque isso aqui é histórico. Eu não sei se um dia eu vou terminar, vou fazer um Ironman, que é uma prova difícil, e você tem que abdicar de vários, do teu sistema de vida. Você não come mais carne vermelha,
né? Você come um peito de frango, um peixe e carboidrato. Aí eu faz um ano que eu não tomo cerveja, né? Assim, você para, você fica chato com os seus amigos, você não vai mais numa festa, se você vai, você toma água, eu só tomava. Eu realmente me dediquei para terminar, você tem que ter disciplina. Aí, quando você termina, você ganha essa medalha e uma camiseta de finisher, que é o maior prêmio que você pode receber. Mas o maior prêmio, na verdade, é ter terminado a prova, representado o município, e principalmente com o meu filho, né, com a família que estava lá, assim, sabe, que me deu todo esse apoio, me deu esse gás, e afinal de contas eu já estou com 60 anos, né, então eu vejo que, sabe, que eu tenho alguma coisa a mais para dar como exemplo, né, eu fico vendo a questão dessas crianças, sabe, que eu trabalho na educação no município de Porto União, e cada dia mais, conversando inclusive com o professor Juca, a dificuldade de hoje as crianças estarem fazendo, inclusive, a aula de educação física. Trazer essas crianças para fazer um esporte, treinar um futebol, treinar um basquete, treinar um voleibol, sabe? Eles começam até, mas não continuam. Então, Ivan, você sabe, grande atleta, jogou, teu filho está jogando, a emoção que você tem, teu filho foi campeão lá em Joinville, né? Eu acompanho essa piazada. Então, sabe, nós estamos fazendo o nosso papel, de mostrar que é por aí. A educação é o único órgão, na verdade, a educação que muda um país. Mas o esporte faz o cidadão. O esporte que muda realmente um cidadão, né? Então, aquele que está no lado do esporte, né, que pratica alguma atividade, que direciona a sua vida para isso, com certeza vai ser um bom cidadão, né? Vai ser uma pessoa de bem, que vai fazer um bem para a sua cidade, para a sua família, para o seu país. Muito obrigado, professor Bento Trindade Júnior. E ele com o seu filho, com o Juliano, que na verdade representaram todos nós. Graças a Deus conseguimos fazer isso assim. Eu queria só fazer um adendo. Essa conquista, Ivan, eu dedico a uma pessoa, sabe? Claro, tem minha família, meus amigos, todos aqueles que me apoiaram, mas eu dedico a uma pessoa, uma criança que vivia na minha casa, a gente treinava junto com ele, me ajudou muito, treinava com o Rodrigo, e não está mais junto com a gente. Chama-se Jesuíno Xavier, um ciclista, né? Infelizmente estava voltando da faculdade para casa e faleceu com mais, né, 3 colegas, e nos deixou. E o menino valia ouro, e eu lembrei muito dele na prova, e quando terminar eu vou dedicar, né, esta prova para ele, né, Jesuíno Xavier Júnior, filho do seu Jesuíno, tá? Um grande abraço para a família, e dizer que o Jesuíno continua vivo, né, no nosso coração. Tá certo, então, essas foram as palavras do professor Bento Trindade Júnior, dedicando aí ao Jesuíno que, né, partiu do nosso mundo, do nosso convívio, e nos deixa eternas saudades mesmo. A gente logo retorna com mais esporte para você.